Buenas. Hoje vamos começar a falar de finanças. O importante, quando a gente começa a falar de finanças, é entender o ambiente dela e as principais decisões financeiras que a gente tem dentro de uma empresa. Então, a gente vai começar a falar quais são as relações entre os investidores, a empresa, o papel de cada um, a destinação dos recursos. E seja por uma empresa privada, uma empresa pública, uma dita não sem fins lucrativos, todas no final tem que dar algum resultado. Isso quer dizer que tem que dar algum lucro ou dar algum superávit, até para poder sobreviver e ser sustentável, não no curto, mas no longo prazo. Então, vamos lá começar a entender as decisões financeiras dentro de uma empresa. E eu vou começar fazendo justamente um esquema aqui, gráfico, do que vai representar uma empresa. Então, primeiro eu vou traçar uma linha aqui, outra aqui, e está aqui algo que eu vou chamar de empresa. Novamente, pode ser uma empresa privada, pode ser uma empresa pública, pode ser uma organização não governamental, pode ser uma chamada sem fins lucrativos, mas seja como for, tem que dar resultado. Até, na verdade, a gente pode levar isso até para o lado das finanças pessoais. Então, claro, a gente tem que adequar isso conforme, vamos dizer, as características de cada negócio, cada empresa. O que muda muitas vezes é a destinação desse resultado. Então, uma empresa pública vai destinar os seus resultados justamente para continuar crescendo e oferecendo melhores serviços para o público. Uma empresa, ou melhor, uma organização não governamental vai utilizar esse superávit que ela tem justamente para prover mais serviços e auxiliar mais pessoas ou atender aos seus objetivos. Muito bom. Esta aqui, então, é a nossa empresa. Dentro dessa empresa, nós vamos dividir o seguinte. Deste lado, nós vamos colocar os chamados investimentos. Então, eu vou designar aqui todos os investimentos que a empresa faz no seu negócio para tocar a sua operação. Só que para fazer estes investimentos, nós vamos precisar de recursos. E alguém vai ter que prover esses recursos. Então, os recursos eu vou colocar deste outro lado. Ou melhor, as fontes de recursos que sairão daqui e virão para realizarmos os investimentos, nós vamos colocar deste lado, ou melhor, vamos registrar deste lado. E este lado eu vou chamar lado do financiamento, ou dos financiamentos. Os financiamentos são justamente as fontes de recursos para a gente investir. Então, imagine o seguinte, que nós vamos montar o nosso próprio negócio. Nós temos aquela ideia. Vou criar uma startup, vou montar um comércio, seja qual for a atividade. Para realizar este investimento, então, a gente vai ter que comprar, por exemplo, móveis, ou vou ter que comprar computadores, vou ter que contratar pessoas, eu vou ter, de repente, que eu vou produzir alguma coisa, eu vou ter que ter um estoque de matéria-prima ou de outros insumos, para depois a gente começar a operar. Então, para realizar esses investimentos, eu preciso deste dinheiro aqui. Do lado do financiamento, a gente pode separar as fontes ou os principais fornecedores de recursos em duas partes. Primeiro, o que eu vou chamar de capital próprio. E neste capital próprio, quem que nós temos? Nós temos aqui os chamados sócios, ou
podem ser cotistas ou podem ser acionistas. E como a gente está falando de finanças e não de direito, aqui o que se é sócio, cotista, acionista, para nós não faz, no momento, grande diferença. Mais adiante, o tipo de sociedade tem implicações no próprio negócio. Por enquanto, no nível que nós estamos, ainda isso não é tão importante. Então, quer chamar de sócio, parceiro, cotista, seja qual for, beleza. Esses, a princípio, são os proprietários do negócio. Muito bom. A outra fonte de capital é chamada capital de terceiros. E aqui nós vamos chamá-los de credores. Esse daqui é o povo que a gente vai tomar dinheiro emprestado. Uma grande diferença entre as duas partes, o capital de terceiros e o capital próprio, é que o capital próprio toma decisões na empresa. Ele manda. Então, ele define estratégias. Os terceiros, não. Então, os terceiros, eles emprestaram dinheiro, emprestaram recursos, querem ser remunerados por isso, nada mais justo. Então, eles vão ser remunerados recebendo juros, enquanto o capital próprio também investiu. Então, ele também é justo que seja remunerado e ele vai receber, normalmente, o que a gente chama de dividendos, que a gente vai discutir mais adiante, que é uma parcela do lucro. Vejam, o capital de terceiros, ele está investindo na empresa, então vamos entender o seguinte: dentro desses credores, nós temos, por exemplo, bancos, tem os debenturistas, para gente que nos emprestou ou está provendo financiamento. Esse povo aqui, ele não está no dia a dia e ele não toma decisão na empresa. Então, quando esse povo vai receber dinheiro, ele tem que receber os seus juros antes do capital próprio. Até porque o capital próprio é que toma decisões. Então, ele usou o recurso de terceiros e pode ter usado de maneira, vamos dizer, indevida ou não, da melhor forma possível, o que prejudica os terceiros. Então, o terceiro, já que não vive no dia a dia, ele tem que ter alguma vantagem. Então, ele tem que recuperar o seu dinheiro antes do capital próprio. Também tem outro lado. O capital próprio, ele é o último a receber. Então, a gente tem que pagar os nossos funcionários, funcionários ou colaboradores, os fornecedores, os impostos para o governo, tem que remunerar o capital dos terceiros. E, por último, quem recebe são os sócios, os acionistas. Então, esses caras aqui são os sujeitos que correm o maior risco. E se você corre risco, quanto maior o risco, maior deve ser o retorno ou a rentabilidade esperada. E aí vem algo que a gente tem que chamar a atenção. Essa é a famosa relação de finanças risco e retorno, que a gente fala que risco e retorno andam juntos. Quanto maior o risco se corre, maior deve ser o retorno que nós vamos esperar desse negócio. Só que aí, atenção para a palavrinha aqui, esperado. Esperado quer dizer, é uma expectativa. Eu não tenho garantia que esse retorno vai vir no futuro. Um belo dia, ou pode tudo dar errado e esse retorno não vem. É porque o risco era muito alto. Pode ser que as coisas deram mais ou menos certas, beleza, a gente teve mais ou menos o retorno que a gente gostaria. Ou as coisas foram realmente sensacionais, e aí a gente ganhou muito dinheiro. É o que nós vimos até nesta pandemia. Teve gente
que teve um retorno muito alto, porque justamente, olha, enquanto os outros negócios fecharam, o negócio dele bombou. Por exemplo, os serviços de entrega via delivery. Agora, outros negócios, por causa da pandemia, quebraram. Então, por exemplo, restaurantes de rua que não trabalham com delivery, ou de repente em algum local que não tinha circulação, e era muito dependente dessa circulação, esses negócios quebraram. Então, cada negócio vai ter o seu comportamento, vai ter a sua rentabilidade em função do risco. Inclusive, tenham em mente, se estão te prometendo um retorno alto, não tenha dúvida, o risco que está lá dentro também é alto. Muito bom, então estamos aqui as duas principais fontes e vamos entender, mesmo os credores são investidores, então os fornecedores desse capital para a gente realizar o investimento, todos eles são investidores, mesmo sócios ou terceiros. A diferença é que o capital próprio, ele toma decisão, o capital de terceiro não. Mas, Ricardo, vem cá, eu já ouvi falar que, por exemplo, certos credores começam a mandar na empresa. Isso pode acontecer? Pode. Quando isso acontece, é porque normalmente a empresa já está em recuperação judicial ou num processo de falência. E aí os credores tomaram conta do negócio. É como se você entra numa recuperação judicial ou falência, os sócios atuais vão deixar aquela empresa e os credores começam a tomar conta do negócio. Claro, tem todo o seu processo jurídico para isso. Mas é como se os terceiros ou os credores tomassem conta desse negócio. Entenda o seguinte, e isso a gente pode discutir mais adiante, não é porque a empresa está indo à falência que a gente vai fechá-la. Tem boas empresas que têm gestores ou acionistas que não são tão bons. E aí uma reestruturação pode torná-las um bom negócio. Muito bom. Então a gente teve a ideia de montar a nossa empresa, seja ela qual for, vamos buscar o capital. E aí, uma pergunta importante. Quem é sempre o primeiro a investir? Terceiros ou capital próprio? E a resposta é capital próprio. Literalmente, o terceiro não vai colocar o dele na reta se o sócio acionista não colocar o dele primeiro. Então, seja qual for o negócio que esteja montando, inclusive até fundos de investimento, os sócios atuais vão ter que aportar capital. Até para o terceiro sentir o seguinte, olha, tem um sujeito aqui que ele está disposto a correr risco junto de mim. Caso contrário, nada feito. Então, o capital próprio, os sócios acionistas, eles são os primeiros a investir, mas, como eu falei, na hora da gente pagar o resultado, são os últimos a receber. Aí nós vamos o seguinte, vamos para o outro lado, levantamos o capital aqui com eles. O que a gente vai fazer com esse capital que foi recebido? Nós vamos agora realizar os investimentos. No quê? A gente vai realizar investimentos que a gente chama de longo prazo e investimentos de curto prazo. Nos investimentos de curto prazo, a gente tem, por exemplo, deixar um dinheiro em caixa e aplicações, deixar, por exemplo, em estoque, dependendo do negócio, e investimentos a longo prazo. Então, eu vou ter que comprar, por exemplo, dependendo da empresa, vou ter que comprar máquinas, essas máquinas podem ser computadores, notebooks, vou ter que comprar móveis. O povo de startup, eles não gostam de comprar móveis, eles gostam de comprar cavalete e tábua para montar. Beleza, cada um com a sua ideia, seu conceito, vamos respeitar todo mundo. E aí, outros bens ativos que a gente pode ter. Aliás, vou até usar uma palavra. Na contabilidade, esses investimentos a gente vai chamar de ativos. Na contabilidade, o capital de terceiro a gente vai chamar de passivo.
E na contabilidade, o capital próprio, a gente vai chamar de patrimônio líquido. Muito bom. Então, vamos lá. Como tudo começou? Uma ideia para montar um negócio. Aí a gente vai buscar as fontes de financiamentos. Claro, para captar recurso com sócios e buscar novos sócios e terceiros aqui, a gente tem que montar um plano de negócio, ou para ser chique, um business plan. E tem que usar essas palavras no mundo financeiro. Então, se você não souber falar EBITDA, business plan, core business, é bom estudar porque você não vai conseguir recurso. Muito bom. Então, levanta o capital, aí conseguimos o dinheiro, beleza, vamos começar a investir. Investimos, compramos estoque, tem o dinheirinho em caixa para pagar os salários dos nossos funcionários, pagar aluguel, compramos a máquina e os móveis para trabalhar. Próximo passo, agora sim, agora a gente vai operar. Então, o que eu quero dizer operar? A gente vai ter que trabalhar, vai ter que pôr esses ativos, esses investimentos para trabalhar, produzir, desenvolver os produtos, os serviços que nós temos, e aí, depois de trabalhar, a gente espera que esses investimentos vão dar recursos, vão dar retorno para quem? Para esse pessoal que financiou o nosso negócio. Então, a gente espera um retorno que vem justamente da operação desses investimentos aqui. Entendam o seguinte, quando a gente olha para uma empresa, e agora vou mais um spoiler aqui, esse desenho que eu fiz é muito parecido com um balanço patrimonial de uma empresa. Quando a gente olha uma empresa, a gente ganha dinheiro do lado dos ativos, é na operação, aqui é o foco de qualquer negócio. Seja banco, seja imobiliária, seja uma indústria, seja uma escola, é do lado dos ativos e da operação desses ativos que a gente vai ganhar dinheiro. Então, essa é a principal fonte. Muito bom, e a gente vai remunerar. Quem a gente vai remunerar primeiro? Primeiro a gente começa a remunerar aqui o capital de terceiros, e depois, no final, vai pagar os sócios acionistas, se sobrar dinheiro para eles. Então, dependendo de como foi a operação, pode ser que a gente não consiga pagar todo mundo, a gente só pague os nossos credores e não sobra dinheiro para os acionistas. Os acionistas, os sócios, vão ficar felizes se não receberem dinheiro? Não. Aí eles vão fazer alguma coisa. Eles vão demitir? Demitir é alguma palavra feia, então normalmente se usa o termo reestruturar. Então, quando vocês ouvem uma notícia, olha, a empresa vai reestruturar, como diria o meu filho, vai dar ruim. Então, o trabalho aqui, a operação, tem que gerar retornos suficientes para remunerar os credores e também os sócios, para que eles fiquem felizes, e os sócios felizes vão pegar esse dinheiro, parte desse dinheiro, e vão distribuir, na chamada, por exemplo, participação do lucros e resultados. Aí todo mundo vai para um parque temático, vai ter aquela churrascada deliciosa. Muito bom. Então, e aí a gente tem que pegar esse dinheiro e distribuir. Então, o que a gente pode fazer com o resultado ou esse retorno? A gente pode distribuir para os sócios, ou a gente pode fazer o seguinte, parte desse resultado, a gente pode realizar novos investimentos. Aqui, pessoal, então, a gente tem as 3 grandes decisões financeiras da empresa. A decisão de investimento, a decisão de financiamento e a última decisão que ficou aqui é a chamada decisão de dividendos, ou, que eu vou usar outro termo aqui, da distribuição
de resultados. Distribuição de resultados, entenda, distribuir parte dos nossos lucros ou reverter para o negócio. Podemos também até usar parte desse resultado, de repente, ou do lucro, para pagar os credores. Já que agora a gente já está mais educado, vou chamar esse retorno sobre o capital. Que capital? O capital que a gente investiu. Muito bom. De forma geral, essa aqui é a estrutura, a forma de operar de uma empresa no seu dia a dia e, de novo, seja qual for o negócio, é essa dinâmica que acontece. Veja, quando você vai montar um negócio, você não começa pensando da forma de financiar, mas você pensa onde você vai investir, que mercado, que produtos, que serviços. A partir dessa ideia que você põe no papel, e ponha no papel. Não fique só no blá, blá, blá. Ou grave, seja moderno, grave um vídeo, um TikTok da vida, um Instagram, para eles não ficarem bravos comigo também. Então, defina o seu investimento, vá atrás dos recursos e aí começa a operar para distribuir o resultado. Tá ok? Pessoal, de forma geral, essa é a ideia do que são as principais decisões financeiras da empresa, a decisão de investimento, financiamento e a distribuição de dividendos ou de resultados. E nas próximas sessões a gente vai começar a aprofundar cada uma delas. Tá bom? Até mais!